Ô Bruno, você citou, né, o estudo, o relatório da Instituição Fiscal Independente, e a gente vê, né, que mesmo com esse cenário bastante adverso para o país, o governo está comemorando aí o superávit de 20 bilhões como se fosse suficiente para equilibrar as contas, para trazer uma percepção contracionista do cenário fiscal. Mas se o diagnóstico está claro, os riscos mapeados, por que empurrar, então, a decisão para o próximo governo? Não seria melhor, inclusive, para as pretensões políticas do governo, fazer um ajuste agora, fazer um aceno claro para os mercados, reancorar as expectativas fiscais para tentar colher algum tipo de fruto ainda ao longo desse processo? Pensando com a sua cabeça correta e pensando no bem do país, sim. Pensando num método de controle, manipulação e manutenção do poder, infelizmente, não. Quando a Paula mencionou aqui do meu ambiente que eu criei, a comunidade Liberdade Sem Fronteiras, justamente para a gente conseguir ir além da manchete. Claro que a manchete é boa, gerou um superávit de 20 bilhões e tal. Quando a gente entra nos meandros, a gente percebe que isso não faz nem cócega na dívida. E tem um porém aí, tem um ponto importante. O pagamento dos precatórios, que já deveria ter sido feito, eles foram postergados, se não me engano, para o mês de julho. Então, no mês de julho, o rombo será muito maior e, portanto, nesse mês, o rombo deveria ter sido pelo pagamento do precatório, que acontece em todos os anos, em todos os governos, mas que foi postergado agora, se não me engano, repito, para julho. Então, o rombo será muito maior lá. É um me engana que eu gosto. Precisa entender a fundo, além da manchete, para compreender que a trajetória da dívida continua crescendo. O próprio Haddad, no discurso dele de hoje, não sei, falou que a preocupação para os gastos do segundo semestre, elas são brutais. Olha, não vamos mais aumentar gastos, só uma preocupação com os gastos. Claro que é tudo da boca para fora, afinal de contas nós vemos mais populismos aí, com mais programas que foram anunciados, inclusive, essa semana. Então, ele não faz nem cócega na dívida, né? Na trajetória crescente da dívida. Então, sim, Felipe, isso seria uma forma razoável e inteligente de levar o país para um nível de sustentabilidade melhor ao longo dos próximos anos. Mas nós estamos falando de alguém que está no poder a 80% do período desse século e há um projeto de poder por trás. E nesse projeto de poder, se ele retira os gastos que são populistas, ele perde ainda mais da credibilidade e da popularidade que está em franco declínio do próprio governo. Então, uma sinuca de bico que ele está. Ele vai tentar, no meu entender, conter os índices inflacionários, tem dado sorte que o petróleo está caindo, controla preços de eletricidade, controla preços de gasolinas em grande parte, os chamados preços administrados. O IPCA vem razoavelmente comportado, está bem fora da meta, mas, de qualquer maneira, os preços nas ruas sobem mais. Então, esse ciclo econômico de 15, 20, 25 anos, que ele é inflacionário, ele chegou muito mais do que estava lá atrás, nos primeiro e segundo mandato do governo Lula, quando ele tinha espaço no orçamento para se endividar. Agora, praticamente, não tem mais. E isso faz com que os dados, mesmo vindo positivos, por crescimento econômico via anabolizantes, etc., como já falamos diversas vezes, se replique mais em inflação. E, consequentemente, é isso que elege ou não um governo, a deterioração do poder de compra da população. Então, estamos diante, na verdade, de alguém que vai tentar conter essa inflação para tentar permanecer no poder, e mesmo se ele continue no poder em 2027, o governo passará por um ajuste sim ou sim. Necessariamente esse ajuste virá. O problema é que quanto mais demora, quem faz o ajuste é a própria inflação.